E aí pessoal, beleza? Hoje vamos conhecer a história de um jovem, um talentoso motoqueiro que fez o pacto com o diabo, decidiu trocar sua alma para salvar o pai de uma doença terminal. Mas esse acordo trouxe consequências terríveis, e agora ele está preso a uma maldição que o transforma em uma criatura poderosa e aterrorizante, o caçador de almas do próprio diabo. Neste vídeo, vamos descobrir cada detalhe dessa história sombria e entender os sacrifícios que ele teve de fazer ao vender sua alma. Mas antes de mais nada, se você curte histórias assim, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, para estar me ajudando muito a continuar trazendo conteúdo épicos como este. Agora vamos descobrir o que aconteceu. Vamos nessa. Tudo começa com uma antiga lenda sobre o Cavaleiro Fantasma, um espírito condenado a vagar pela terra, cumprindo as ordens do diabo. Um desses espíritos foi enviado para recuperar o contrato de San Venganza, um pergaminho que guarda o poder de 1000 almas malignas. Ao perceber a força destrutiva contida nesse contrato, o cavaleiro traiu sua missão e enganou o próprio diabo fugindo. Em seguida, a história nos apresenta Johnny Blaze, um jovem motoqueiro que realiza acrobacias perigosas ao lado de seu pai, Barton Blaze. Durante um show, Johnny é repreendido pelo pai por se arriscar demais, tentando impressionar sua namorada, Roxane. Sabe aquele clichê de "vou fugir com meu amor para viver uma vida livre"? Pois é, Johnny e Roxane planejam isso, pois logo mais seu pai vai mandá-la embora. Decidido manter seu amor, os dois planejam fugir juntos. Até tudo ia bem, quando Johnny descobre que o pai está com câncer terminal. Desesperado, Johnny vai trabalhar em sua moto para esquecer o problema quando uma figura sombria aparece. Mefistófeles, o diabo, que lhe propõe um pacto. Ele oferece curar seu pai em troca de sua alma. Estaria disposto a fazer um pacto? Qual é o seu preço? Ficarei com a sua alma. A escolha é sua, Johnny. E só o que tem que fazer é assinar. O jovem, achando que tudo não passa de uma brincadeira, aceita o acordo. Mefisto então apresenta um contrato, e ao abrir o papel, faz um pequeno corte no dedo do jovem, selando o acordo com uma gota de sangue. No dia seguinte, o rapaz acorda achando que tudo não passa de um sonho, mas de repente seu pai desperta com uma energia renovada, aparentemente curado, mas por sua sorte sua alegria não dura muito. Durante uma nova apresentação, o pai tenta uma manobra arriscada, mas algo dá errado, e ele cai e acaba morrendo diante dos olhos do jovem. Triste, o rapaz vê Mefistófeles observando a cena e rindo de maneira sinistra. O diabo, como bom vilão que é, ainda aparece para rir da desgraça alheia. Mais tarde, a caminho para fugir com sua namorada, ele distraiu o rapaz e faz-o cair de sua moto. O jovem, ainda com angústia de seu pai, fala que ele o matou. Mefisto diz que isso fazia parte de seu acordo. Ele se aproxima e toca no peito do rapaz, fazendo ele esquecer os seus amigos, familiares e seu amor, e que um dia precisará de seus serviços. Pouco depois, Johnny vai até Roxane, que está esperando por ele. Destruído e atormentado, o jovem abandona sua namorada e parte sozinho em sua moto. 10 anos depois, já adulto, ele é um dublê famoso e internacionalmente conhecido por seus saltos impressionantes. Em um estádio lotado, ele tenta um salto sobre caminhões, mas erra a manobra e cai. Sua equipe corre para socorrê-lo. Ele se levanta sem ter se machucado, deixando a plateia e seu melhor amigo Mac preocupado. Mais tarde, Mac comenta que Johnny deve ter um anjo da guarda, mas apenas responde que pode ser algo bem diferente, enquanto vê seu reflexo momentaneamente se transformar em um esqueleto por um relâmpago. Enquanto Johnny tenta lidar com sua vida amaldiçoada, uma nova ameaça surge. Blackheart, o filho do diabo, chega à Terra em busca do contrato. Ele se junta com 3 espíritos elementais, Glessil, Ualov e Ebigo, com um objetivo tão humilde quanto ele: dominar o mundo e até mesmo desafiar o próprio diabo, que é seu pai. Esse cara não é só mal, ele é o pacote completo. Na verdade, Blackheart guarda uma inveja por Mefisto ter confiado tanto poder a um humano, e não a ele. De volta, Johnny e seu amigo chegam em seu apartamento. Mac tenta convencê-lo a desistir de uma nova manobra arriscada. O rapaz, no entanto, continua obstinado e menciona que está apenas procurando um sinal, uma segunda chance, pois ainda se sente culpado com a morte do pai. No dia seguinte, Johnny está se preparando para seu próximo salto, até ele ser surpreendido por uma entrevista com uma repórter, que acaba sendo sua ex-namorada Roxane. Chocado, ele fica tão desconcertado que parece um adolescente tímido no primeiro encontro. Ele não consegue responder suas perguntas. Roxane encerra a entrevista e sai. Na rampa, o amigo Mac se junta a Johnny, aliviado por ele ter concordado em reduzir o salto. Mas Johnny revela que pensou em algo novo: 6 helicópteros. Mac fica furioso e pergunta o motivo. Johnny diz que seu pai Barton acharia isso legal. Mesmo ele distraído com seus pensamentos em Roxane, Johnny desce a rampa e salta. No ar, relembra momentos em pensamentos com ela, até que faz um pouso perfeito,
acenando para o público e sai atrás dela. Na estrada alcança a van de notícias. Ao contrário do que ele esperava, ela se recusa a parar. Ele faz uma manobra de moto bem na frente da van, bloqueando o caminho e obrigando a repórter a parar. Ele se desculpa pelo passado. Ela entende seu ponto de vista e marca um encontro no restaurante de seu hotel. À noite, Johnny, se preparando para o encontro, mais percebe que suas mãos começam a ficar vermelhas. Ele tenta lavar, mas não adianta. De repente escuta uma voz o chamando seu nome. Ao sair para o beco, vê sua moto ligada. Mephisto então aparece e explica que manteve Johnny vivo para este momento. Fala que seu dia chegou para ir atrás de Blackheart e impedir que ele encontre o contrato. Mas o mesmo se recusa, obrigando a montar na moto, prometendo devolver sua alma caso tenha sucesso. A moto dispara pela cidade, deixando um rastro de fogo. Blackheart e sua gangue chegam a um pátio de trem onde antigamente era um cemitério, pois aparentemente o contrato foi enterrado lá. O segurança explica o que aconteceu naquele lugar. Blackheart exige mais detalhes, mas acaba matando o homem. Ao mesmo tempo, Johnny, sendo guiado pela moto, chega ao local. Ele começa a sentir uma dor insuportável enquanto chamas aparecem em suas mãos e pés. Sua cabeça explode em chamas, revelando um crânio esquelético. Assim se transforma pela primeira vez no motoqueiro fantasma. Blackheart o encontra e envia seus elementais para atacá-lo, iniciando o primeiro confronto. O motoqueiro pega uma corrente para enfrentá-los, mas é surpreendido por Grécio, que o impede. Achando que foi derrotado, ele não é isso tudo. Ele se recupera e por fim derrota Grécio, transformando-o em pedra. Blackheart, percebendo o perigo, decide fugir dali. Johnny então transforma sua moto, tornando-a ainda mais poderosa e assustadora, e parte pela cidade. Durante o caminho, ele encontra um ladrão atacando uma jovem. O criminoso tenta esfaqueá-lo, mas a faca derrete ao tocar em seu corpo. Ele usa seu olhar de penitência, fazendo o ladrão sofrer todos os seus pecados. Após aplicar a punição, ele parte e segue seu caminho. Quando o dia amanhece, ele enfraquece e vai parar no cemitério. Lá ele volta à forma humana e desmaia ao lado do túmulo de seu pai. O zelador do cemitério o encontra desacordado e o ajuda a se recuperar. Quando Johnny desperta e procura por sua moto, o zelador tenta convencê-lo a aceitar sua ajuda. Inicialmente desconfiado, Johnny decide confiar e começa a entender melhor sua maldição. Ele explica que o motoqueiro fantasma é um caçador de recompensas do diabo, aparecendo somente à noite ou na presença do mal. O zelador também revela a história da cidade de San Venganza e do último motoqueiro fantasma. Johnny agradece pelas informações e retorna à cidade. Lá ele vê o caos causado por ele mesmo na noite anterior e se depara com Roxane. A conversa entre os dois é tensa, pois ela está magoada com sua falta de explicações. Johnny tenta falar, mas Roxane decide se afastar. Abalado, ela segue seu caminho. Enquanto isso, a polícia encontra uma pista, a placa da moto de Johnny. Mais tarde, em seu apartamento, Johnny tenta entender mais sobre seus poderes. Ele pesquisa sobre o motoqueiro fantasma e descobre formas de controlar suas habilidades, embora ainda se sinta confuso. Roxane aparece, procurando respostas. Johnny tenta explicar a verdade sobre sua transformação, mas ela não acredita e sai decepcionada. Logo depois, a polícia consegue localizar Johnny e o prende, acusando-o dos assassinatos que ocorreram na noite anterior. Na prisão, outros detentos o reconhecem e tentam atacá-lo. Mas Johnny, já atormentado com a presença do mal, se transforma mais uma vez, derrotando todos eles. Ele rouba uma jaqueta de um dos presos e derrete as grades da cela para fugir. Enquanto isso, Blackheart chega à igreja de São Miguel em busca do contrato e pede resposta pro padre. Ele se recusa a saber, negando qualquer pergunta, mas acaba morrendo. Ao descobrir que o motoqueiro está vindo novamente, ele então envia Ebigor, o elemento do vento, para eliminá-lo. Johnny recupera sua motocicleta e escapa da polícia, mas logo é encurralado em um beco sem saída. Usando suas habilidades sobrenaturais, ele sobe em um prédio. Em outro prédio, Roxane vê, que fica assustada observando. No topo do prédio, Johnny enfrenta Ebigor. Ele pega sua corrente e agir em chamas, criando um ciclone que suga o elemental do vento, destruindo-o completamente. Após a batalha, ele desce do prédio, mas ao avistar Roxane na multidão, suas chamas enfraquecem. A polícia aproveita a chance e atira, mas logo cria uma barreira de fogo e sai em sua moto, fugindo para o cemitério. Lá, o zelador revela a história do contrato de San Venganza e do cavaleiro fantasma anterior, Carter Slade, um antigo guarda florestal que roubou o contrato de Mefistófeles e o escondeu. Ele avisa Johnny de ficar longe de pessoas que amam, porque eles farão de tudo pelo contrato. Preocupado com Roxane, vai atrás dela. Enquanto isso, ela vai até seu apartamento, onde encontra Mac. Ele a mostra os estranhos livros e interesses recentes de Johnny. Ela agora está convencida de que ele estava falando a verdade, mas de repente Blackheart aparece e mata Mac. Logo Johnny chega e encontra seu amigo morto e sua namorada paralisada.
sendo atacado logo em seguida. Ele tenta usar seu olhar de penitência, mas não funciona porque Blackheart não tem alma, e aproveita essa oportunidade para enfraquecê-lo e voltar ao normal. Diz para ele pegar o contrato ou então irá matar sua namorada. Ao retornar para o cemitério em busca, o zelador lhe entrega o contrato, pois confia nele porque Johnny fez o pacto por amor de seu pai e não por ganância. Antes de partir, o homem se revela ser o antigo cavaleiro fantasma, Carter Slade, e junto de Johnny vão até San Venganza para acabar com isso. Ao chega perto da cidade, Carter entrega uma espingarda a ele, e diz não pode acompanhá-lo pois só podia se transformar essa última vez e parte. Em seu caminho Johnny é emboscado por Walov, o último elemental, que tenta afogá-lo em um pântano. Transformando-se ele aquece a água até evaporá-la, derrotando o Walov. Ao chega lá Blackheart o já estava esperando, e exige o contrato. Ele entrega o pergaminho, iniciando uma batalha. Por fim ele absorve as milhares de almas de San Venganza e se transforma em Legião, uma entidade feita de 1000 espíritos malignos. O motoqueiro tenta se defender disparando várias vezes contra a Legião, mas as munições não o ferem. Em um momento crítico, ele é agarrado pelo pescoço, prestes a ser morto. Nesse instante, Roxane interfere, atirando e fazendo com que Legião o solte. Quando as balas acabam, ele pede que ela jogue a arma. O caçador de almas funde sua espingarda com seus poderes, transformando-a em uma arma poderosa. Ele dispara contra a Legião, mas ainda assim não consegue derrotá-lo. Percebendo que o olhar de penitência é sua única chance, já que Legião agora carrega milhares de almas corrompidas, utiliza o poder, fazendo sofrer com todas elas. Após queimar todas as almas, Legião morre. Logo depois, Mephisto aparece para parabenizá-lo, dizendo que ele cumpriu sua parte do acordo, e exige que os poderes sejam devolvidos. Porém, o espírito da vingança recusa, decidindo usá-los contra o próprio Mephisto para fazê-lo pagar pela morte de seu pai. Furioso, o demônio jura vingança, mas não pode forçá-la a ceder, e vai embora. Mais tarde, sob uma árvore onde ele e Roxane costumavam se encontrar, os dois se despedem, aceitando que o motoqueiro fantasma agora faz parte de sua vida. Ele parte em uma nova jornada, determinado a enfrentar qualquer desafio que surja. E assim, nossa jornada chegou ao fim.